Imagine entrar em um mercado no século XIX e, em vez de moedas de prata ou cédulas de papel, alguém te entrega uma nota, feita de plástico. Não, você não viajou no tempo. E também não estamos falando de cartão de crédito. Estamos no Haiti, em plena década de 1800, onde o dinheiro passou por uma transformação tão inusitada quanto visionária. Você sabia que, muito antes da invenção dos cartões de crédito ou das modernas notas plastificadas, já existia um dinheiro imortal? Uma moeda quase indestrutível, flexível, resistente à água, ao calor e ao tempo. E não foi criada por nenhuma potência econômica ou centro financeiro mundial. Foi no Haiti, uma nação marcada por revoluções, pobreza extrema e criatividade abundante, que surgiu uma das experiências monetárias mais curiosas da história: as notas de guta percha, um tipo de plástico natural. Mas o que levou uma das nações mais pobres das Américas a experimentar um material tão incomum para fabricar seu dinheiro? Seria apenas escassez de papel ou havia algo mais? Como esse tipo de cédula era recebido pelo povo? E por que, mesmo sendo tão resistente e funcional, esse modelo nunca se popularizou no resto do mundo? Neste vídeo, você vai descobrir como a crise, a escassez e o improviso podem se transformar em soluções geniais. Vamos explorar a origem dessas cédulas, entender suas vantagens, analisar os desafios que enfrentaram e descobrir por que elas são tão esquecidas hoje, mesmo sendo precursoras do dinheiro moderno em diversos aspectos. Prepare-se para conhecer uma história onde a necessidade encontrou a invenção, onde o dinheiro deixou o papel e abraçou um material do futuro, no passado. Uma história que nos mostra que em tempos de crise, até o plástico pode virar moeda, literalmente. Ficou curioso? Então fique com a gente e descubra como o Haiti do século XIX criou, talvez sem saber, um dos primeiros dinheiros inteligentes da história. Para entender como o Haiti chegou à ideia de produzir dinheiro com guta percha, precisamos voltar ao século XIX, em meio a um cenário turbulento. O Haiti havia se tornado a primeira república negra do mundo, após uma revolução sangrenta que expulsou os colonizadores franceses. Mas a liberdade veio com um preço altíssimo. O país, isolado economicamente e diplomaticamente por potências ocidentais, mergulhou em décadas de instabilidade, dívidas e escassez. As instituições haitianas tentavam se manter de pé, mesmo sem os recursos básicos que outras nações consideravam essenciais. Entre os problemas enfrentados estava a emissão de moeda. O papel utilizado nas cédulas era de má qualidade, importado a altos custos e extremamente vulnerável à umidade tropical, ao desgaste e, pior, à falsificação. Foi nesse contexto que surgiu a ideia ousada: criar cédulas com guta percha, uma resina vegetal extraída de árvores do Sudeste Asiático que havia começado a ganhar notoriedade na Europa e nos Estados Unidos como um material inovador. Flexível quando aquecido, resistente quando seco, impermeável e difícil de rasgar ou deformar, a guta percha era usada para cabos submarinos, empunhaduras de armas e até próteses dentárias. Por que não testá-la como base para o dinheiro? O governo haitiano, ou talvez empresários locais com a autorização do Estado, começaram a experimentar o material. As cédulas foram moldadas, impressas e postas em circulação em áreas comerciais, como feiras, portos e mercados, onde a durabilidade e resistência à água eram qualidades muito valorizadas. Com textura estranha ao toque e uma aparência quase alienígena para os padrões da época, essas notas chamavam a atenção por onde passavam. Elas não tinham a leveza do papel, mas ofereciam algo mais importante: confiança. Em um país onde o papel se desmanchava na chuva e era facilmente falsificado, as notas de guta percha se tornaram símbolo de resistência e funcionalidade. Eram difíceis de falsificar, quase indestrutíveis, e por isso ganharam o apelido informal de dinheiro imortal. Mas esse experimento inovador ainda estava só começando, e logo enfrentaria desafios que testariam os limites da criatividade haitiana. À medida que as notas de guta percha começaram a circular nos centros urbanos e comerciais do Haiti, os efeitos dessa inovação logo se tornaram visíveis.
Comerciantes elogiaram a durabilidade do novo dinheiro. Era possível manuseá-lo à beira-mar, sob o sol escaldante ou durante uma tempestade tropical sem medo de ele se dissolver nas mãos. Em mercados movimentados, onde moedas metálicas pesavam e cédulas de papel se deterioravam rapidamente, a novidade parecia uma solução feita sob medida para as condições locais. Além disso, a gutta-percha oferecia algo raro em tempos de crise: segurança. Ao contrário do papel, difícil de padronizar e fácil de falsificar, a impressão em gutta-percha exigia moldes e ferramentas específicas, além de um processo térmico que não podia ser replicado com facilidade por falsificadores. Isso reduziu fraudes e aumentou a confiança na moeda, pelo menos temporariamente. No entanto, nem tudo eram flores. Logo surgiram problemas logísticos e econômicos. O primeiro deles era o custo. Apesar de resistente, a gutta-percha precisava ser importada da Ásia, passando por redes de comércio europeias, o que não apenas tornava a produção cara, mas também colocava o Haiti à mercê de fornecedores externos. O segundo desafio é a limitação técnica. Por ser um material moldável e não imprimível como o papel, as cédulas exigiam formas fixas, o que dificultava a produção em larga escala com diferentes valores nominais e detalhes de segurança sofisticados. Além disso, havia uma barreira cultural. Muitos haitianos, especialmente nas áreas rurais, estranharam aquele dinheiro de borracha. A textura pegajosa, o cheiro peculiar da resina e o aspecto pouco familiar causavam desconfiança em parte da população, que preferia continuar lidando com moedas metálicas ou notas de papel, mesmo que frágeis. Em vez de facilitar, as cédulas de gutta-percha começaram a dividir opiniões. A comunidade internacional também não ajudou. O Haiti já sofria com o preconceito e a desconfiança das nações ocidentais. A inovação monetária, longe de ser celebrada como avanço, foi vista com ceticismo. Não houve interesse externo em adotar ou adaptar o modelo. E mesmo internamente, ele foi perdendo força com o tempo, especialmente à medida que o país continuava mergulhado em dificuldades econômicas. Com o passar dos anos, as notas de gutta-percha se tornaram mais curiosidade histórica do que prática comum. Foram retiradas de circulação discretamente, sem registros oficiais amplos, e muitas se perderam no tempo. Hoje são raríssimas. Algumas sobreviveram em coleções particulares e museus, onde despertam fascínio pela ousadia e originalidade que representaram em um contexto de adversidade extrema. Ainda assim, o legado é claro. Muito antes da tecnologia moderna criar cartões contactless, chips bancários e notas plastificadas, o Haiti do século XIX ousou imaginar um dinheiro quase indestrutível. Uma ideia que, embora esquecida, ecoa no presente sempre que inovação e necessidade se cruzam. Num mundo onde a tecnologia domina as transações financeiras, onde o dinheiro caminha para o invisível, dos cartões às criptomoedas, é quase impensável imaginar que uma das ideias mais ousadas nesse campo surgiu em um dos países mais negligenciados do planeta, e há mais de um século. O Haiti, marcado por cicatrizes de escravidão, isolamento diplomático e miséria econômica, ousou testar algo que muitos países mais ricos sequer imaginaram: um dinheiro feito de plástico, ainda no século XIX. As cédulas de gutta-percha não foram criadas em laboratórios sofisticados nem planejadas por bancos centrais de prestígio. Elas nasceram da necessidade, da escassez de papel, da luta contra a falsificação e da urgência de oferecer algo durável ao povo. E, nesse processo, deixaram uma marca silenciosa, mas profunda, na história da inovação monetária. A história dessas notas revela uma lição poderosa. Quando as condições são adversas, é justamente aí que brotam as soluções mais criativas. Em vez de esperar por ajuda externa, o Haiti reinventou o que podia com o que tinha. E ainda que esse experimento não tenha se consolidado, ele antecipou discussões modernas sobre durabilidade, segurança e funcionalidade do dinheiro físico. Uma nota que resistia ao tempo, à água e ao desgaste, exatamente o que hoje buscamos nas cédulas de polímero, adotadas por diversos países séculos depois. Mas essa história também nos faz refletir sobre como as inovações podem ser ignoradas, não por falta de mérito, mas por preconceito e contexto geopolítico. Se uma potência europeia tivesse criado o dinheiro imortal, talvez ele estivesse nos livros escolares.
Mas vindo do Haiti, uma nação marginalizada, a história foi arquivada em silêncio. O futuro do dinheiro, das moedas digitais aos sistemas bancários descentralizados, vale lembrar que, às vezes, o futuro já foi testado no passado, e que uma ideia, por mais esquecida que esteja, pode carregar em si a semente de uma revolução. Se você gostou dessa história, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também se interessa por curiosidades econômicas e, claro, inscreva-se no canal Mundo Enriquecedor. Aqui, você descobre que o dinheiro vai muito além de cifras e cifras. Ele carrega histórias, desafios e, acima de tudo, criatividade humana. Deixe seu comentário. Você usaria uma nota feita de resina vegetal? Acredita que cédulas físicas ainda têm futuro? Ou o caminho é digital? A sua opinião importa e enriquece esse debate. E se ficou curioso por mais histórias como essa, confira os vídeos que estão aparecendo agora na tela. Cada um traz um capítulo fascinante sobre como o dinheiro moldou e foi moldado pelas civilizações. Porque no mundo enriquecedor, a moeda não é apenas meio de troca, ela é também memória, resistência e, acima de tudo, invenção.